quantas você já quebrou? Você já quebrou promessas de final de ano? Chega no outro ano e você não as cumpriu? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos aguardar aqui um pouquinho, até que o pessoal entre na live. Enquanto isso, vai me dizendo aí, já almoçou? Está lavando a louça? Está limpando a cozinha? Está no trabalho? Onde você está? Eu gosto de fazer as lives neste horário, porque é horário que, se as mulheres estão em casa, é o horário que normalmente a gente está por aí, né? Realmente arrumando a cozinha, terminando de almoçar, e aí fica um horário prático para nós mulheres. E a minha intenção aqui é servir a você, mulher madura, que ainda tem muito pela frente para realizar, é ou não é? Então vamos lá, gente. Depois o pessoal vê ao vivo, vê a gravação, desculpa, vamos lá. Vamos lá, só um minutinho, estou transmitindo aqui no YouTube também, então de vez em quando eu olho para cá também, gente. Vamos ver, vamos ver. Então, eu vou começar realmente fazendo essa pergunta para você. Quantas vezes você já quebrou promessas que você fez a você mesma? Seja em que nível e que espécie for. Ou seja, promessa de emagrecimento, de parar de comer açúcar, promessas de que não ia, de que ia para academia, promessas, enfim, promessas de que não ia, sei lá, alguma coisa dentro da sua casa, né? Quantas vezes você já fez e já quebrou as promessas feitas para você mesmo? Coloca aí qual foi a promessa que você lembra assim que você fez e quebrou, hein? Eu, na minha caminhada, quebrei muitas promessas, gente. Aqui ninguém é livre dessas coisas que acontecem na nossa vida e que trazem altos e baixos. Altos e baixos nos relacionamentos, na carreira. Então, aqui não tem ninguém que é superior a ninguém. Ou seja, nós estamos aqui realmente para superar as nossas limitações. É isso que nós vamos falar hoje. Bom, vamos lá. Quantas vezes você já quebrou, ou seja, você desistiu de você? O que eu quero que você entenda é que quando você não realiza as suas metas, os seus objetivos, é porque de alguma forma você desistiu de você nesta caminhada. Sim. A impressão que dá, gente, é que as coisas foram acontecendo e, enfim, não deu para a gente realizar o que a gente queria. Porém, o que eu quero que você pense, que você olhe, é que, na verdade, você desistiu de você durante essa caminhada. Esse aqui é o ponto-chave para você não desistir, para você quebrar dentro de você essa estatística muito triste que eu falei ontem, que era de cada 10 mulheres, 8 desistem dos seus sonhos. Então, é exatamente para isso que eu estou aqui, para que você, dessa vez, em 2026, você não desista deles. Para isso, você tem que entender que cada vez que você desiste de algo do lado de fora, na verdade você está desistindo de você por não acreditar em você, ou por não acreditar o suficientemente em você. O suficiente. Então, quando a gente desiste, não é preguiça. Não é falta de compromisso, não é falta de compromisso com o horário, com o operacional que você faz, com o gerenciamento das coisas que você faz, do seu trabalho, até porque, do seu trabalho em casa ou no trabalho social mesmo, né? Até porque, se você vai ver, quando você faz para os outros, normalmente você faz. Você não desiste, você tem horários, você tem disciplina. Ou seja, você produz, é ou não é? Se você produz para os outros, por que é que quando você tem que produzir para você, metas para você, você não cumpre? Você percebe como aqui tem algo escondido por trás, que é isso que nós vamos desvendar aqui.
Quando nós não realizamos nossos desejos, é porque tem algo em nós que nós camuflamos. E é isso que eu vou te mostrar aqui, combinado? Então, primeira coisa que eu quero que você tenha claro, que realmente você desiste das coisas da sua vida por algo que é seu. Mas que a gente sempre olha para fora e diz, e observa, ou diz, né, que o trabalho está difícil. Ó, pessoal, começando a entrar aqui, ó. Estou dizendo, pessoal, que quando a gente desiste dos nossos sonhos, é porque a gente naturalmente, mas sem perceber, nós estamos desistindo de nós. Porque para os outros a gente faz, mas por que para a gente não faz? Por que para a gente desiste no meio da caminhada? Então eu quero te mostrar aqui com uma pergunta primeira. Se você se amasse de verdade, você desistiria de você? De novo, pergunta aí. Se eu me amasse de verdade, eu teria desistido de mim? Desistido uma vez, duas, três. Eu teria desistido de mim se eu me amasse de verdade? E aí você pode pensar, não, mas eu me amo. Eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto do meu trabalho, eu gosto das coisas que eu faço. E aqui que nós vamos ver que existem dois caminhos. Porque quando a gente desiste dos nossos sonhos, é porque, no fundo, nós não acreditamos que nós merecemos tanto assim. Ou seja, a gente desiste porque falta responsabilidade com o nosso amor próprio e não com as tarefas. As tarefas a gente faz, a gente cumpre, como eu disse, a gente cumpre horário, a gente cumpre metas. Porém, quando a gente não se responsabiliza por este amor próprio, que é a raiz do comprometimento, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba não se colocando como prioridade. E a gente acaba se auto-sabotando. Então, a gente faz para os outros, mas a gente não faz para nós. Então, quem se ama se coloca em primeiro lugar, se coloca como prioridade. E ser prioridade é guardar o seu sonho como a coisa mais importante para você realizar. Porém, se falta amor próprio, é como se faltasse autorresponsabilidade. E, de novo, porque aqui tem uma pegadinha. No seu trabalho, para os outros, você faz, você realiza. É para você que falta. Então, quando a mulher desiste dos seus sonhos, ela, na verdade, está se autopunindo, se auto-boicotando, se punindo. E aqui eu já quero te deixar um alerta. Se você sente que você tem essa autopunição, que você não acredita em você, me manda uma mensagem, vamos limpar isso. Eu tenho como, numa única sessão, limpar e te dar alívio imediato dessa punição que você carrega dentro de você, que não te faz avançar. Ok? Mas aqui eu estou te dando de forma mais ampla. Então, quando falta amor próprio, é como se nós não nos responsabilizássemos por nós, a gente desiste de nós mesmos, gente. E é por isso que cada 8 pessoas, 8 mulheres, de cada 10, aliás, 8 desistem dos seus sonhos. Então, o desafio... Olá, Maria Luísa, tudo bem? O desafio aqui é justamente você recuperar o seu amor próprio, que é, sim, o seu autorrespeito, que é isso que vai fazer com que você não desista na sua caminhada. Então, quando nós não cultivamos o amor próprio, nós perdemos tração. E o que seria essa tração? Imagine um carro. O carro, quando ele tem uma boa tração, é como se os pneus, eles prendessem no chão, né, no asfalto, e ele tem tração, ele vai com mais velocidade e mais firmeza, né? Quando a gente perde tração, a gente continua indo, mas a gente vai sem aderência.
é como dirigir na chuva, dirigir numa tempestade, né? A gente perde a visão e a gente perde a aderência. E aí, quando a gente não tem esse autorrespeito por nós, esse autoamor, nós perdemos essa atração. E o que fica? Ficam só as tarefas. Então, ficam as tarefas, ficam os desânimos, ficam as sobrecargas. Então, a gente não para. Nós continuamos andando. Essa que é a pegadinha. A gente engata a primeira lá no início do ano e a gente continua andando, mas a gente não se dá conta que a gente perde tração justamente por esta falta de autorrespeito, de autorresponsabilidade interna, de autoamor. Então, o que nos faz desistir dos nossos sonhos não é o tanto que nós fazemos, é o tanto que nós nos valorizamos, a clareza que nós temos sobre nós, sobre o nosso potencial, sobre a nossa capacidade. Em primeiro lugar, de nos amar, de nos respeitar. E aí você pode estar pensando, mas o que é que os sonhos e os planos do ano têm a ver com essa capacidade de autoamor, de autorrespeito? E é justamente isso que eu te trouxe. Se nós não temos combustível, né, a gente continua trabalhando, a gente continua, e como eu disse anteriormente, se a gente trabalha para os outros, a gente faz com maior presteza ainda, né? A gente faz, a gente é tarefeira, a gente vai até a exaustão se for preciso, mas a gente não olha para dentro onde está faltando realmente o alicerce interno. Então, gente, na live de segunda-feira, eu te trouxe as mudanças de humor que toda mulher tem, que nós passamos pelas 4 fases. Então, quando nós conseguimos olhar para nós nessas fases, sem mudar o nosso humor, eu vou falar assim, né? Olhando para nós com todas essas possibilidades dessa mulher cíclica, nós conseguimos estar mais estáveis. A nossa aderência, o nosso carro, ele anda na estrada, ele anda no asfalto, tendo tração interna. E aí, aqui eu quero te dar algumas chaves práticas, que a live de hoje ela é bem sucinta, bem prática mesmo, para que você ponha realmente isso para funcionar. Então, para você não desistir de você e consequentemente dos seus sonhos para 2026, primeiro eu quero que você olhe para você diante do espelho de 2 formas. Primeiramente, você vai olhar diante do espelho. Oi, pessoal, dando boa tarde aqui no YouTube, tudo bom? Primeiro você vai olhar para você diante do espelho de olhos fechados. Por quê? Porque aqui você vai perguntar para a sua alma. Então, você vai olhar para a sua alma, não é para o seu externo. E você vai perguntar o que você está adiando que pode estar ligado à sua sensação de não merecimento. Pessoal, está começando a entrar agora, gente. O Instagram demorou para notificar hoje e eu já estou indo aqui, ó, lá para o meio, para o final da live, mas eu vou dar uma retomada. Eu estava falando que 10%, oi, queridona, oi, Cíntia, que 10%, a estatística diz isso, né, que 10% das mulheres, ou de cada 10, 8 desistem dos seus sonhos para o ano, né? E eu estava mostrando que a gente não desiste das tarefas, e aqui que está a pegadinha. A gente continua sendo multifuncionais, como eu costumo dizer. A gente faz, a gente acontece, a gente faz para os outros, a gente faz para nós, a gente dá conta de 1000 coisas. Mas falta um lastro interno, que é o autoamor. E o autoamor, ele é entendido como autorrespeito, autorresponsabilidade por nós.
E é isso que vai dar a aderência para que realmente a gente não desista no meio da caminhada. Ok? Então, para quem está entrando aí agora, eu estava justamente explicando que essa autoaderência é como um carro estável numa via de trânsito rápido. Se você não tem esse lastro interno, você continua indo e produzindo. Mas falta eu não tenho outra palavra para dizer do que esse lastro interno. Ou seja, este copo cheio de você, das suas capacidades dentro de você. De você entender que realmente o que está do lado de fora está primeiro no lado de dentro. E aí eu estava dando um exercício. Vá para frente do espelho nós temos outra live sexta-feira, ok? Vá para frente do espelho durante todos esses dias, feche os olhos, feche os olhos e se pergunte: o que eu estou adiando que pode estar ligado à sensação de eu não merecer? Ou seja, o não merecer ele está ligado à falta de amor próprio, um amor próprio consistente, que vem de berço ainda. Né? De você se sentir amada sempre, durante todas as fases da sua vida. Então, na frente do espelho, de olhos fechados, só pergunte para a sua alma: tem algum indício que eu penso, que eu acho, que eu sinto, que eu não mereço aquilo que eu quero conquistar? E aí, depois, você vai abrir os olhos, né? Você vai ficar aí 2 minutinhos até vir isso. E se não vem, não tem problema. No dia seguinte, você faz de novo. E após isso, você abre os olhos. E aí, quando você abrir os olhos, você pensa assim, ó, só por amor próprio. Amor próprio. E aí, você vai se encantar com você no seu espelho. Você pode fazer aqui já você está se vendo aqui, né? No celular. Então, você se encanta por você. O encantamento, ele tem a capacidade de romper esses laços. Está passando um avião, gente, espero que não atrapalhe aqui. Esse autoencantamento, ele tem a possibilidade, a capacidade de quebrar esse lado nosso de falta de amor próprio que a gente carrega na nossa caminhada de mulheres. Porque em maior ou menor grau, todas nós carregamos isso. Então, fique 2 minutos na frente do espelho se apreciando de verdade, se encantando com você. E aí, se você tiver mais que 4 minutos, porque você já utilizou 2 com os olhos fechados, 2 com os olhos abertos, você pode até repetir e fechar os olhos de novo e ouvir a voz da sua alma. E ouvir o que é que está aí que não te devolve ou que não te fez até hoje perceber que você realmente merece aquilo que você sonha. E não só para os outros. Não fazer, porque nós somos multifuncionais, como eu digo, a gente faz em casa, a gente faz no trabalho, a gente faz, né? A gente dá conta de 1000 coisas. E o desafio é justamente recuperar esse auto-amor próprio, que é a autorresponsabilidade. Aí você pensa, o que está pegadinha que eu falei, né? A gente pensa, mas eu tenho autorresponsabilidade no meu trabalho, eu dou conta de tudo. Sim. E eu não estou dizendo algo diferente, eu estou dizendo que você é responsável. Já vou ler o que a Cíntia escreveu aí. Só que o que eu quero te mostrar é que o que está fora está dentro antes. E que essa autorresponsabilidade vem do amor próprio. Então, espelho de olhos abertos, espelho de olhos fechados, e observa o que eu faço com isso que tem dentro de mim, e vamos juntar com o que nós falamos na live de segunda-feira. Com essas 4 fases que nós, mulheres, temos como ciclicidade, diferente dos homens. Né? Então, a gente sabe que, e eu posso até, vou só ler o que a Cíntia escreveu, depois eu posso até fazer um resumo de quais são essas 4 fases. Um resumo de como você utiliza isso ao seu benefício. Porque senão você se olha um dia e se vê mais chorona e você desiste. Né? E aí nós estamos novamente comprovando que eu ajo de acordo com o quanto eu me amo. Ou seja, eu ajo realmente ao meu favor, né?
porque agir a gente age sempre. Vamos lá. Depois de uma de nossas conversas, eu fiz uma autoavaliação e foi maravilhoso. Consegui fazer algumas coisas que eu estava adiando e agora estou tentando fazer uma coisa por dia sem hesitar. Olha que lindo, olha que lindo. Muito obrigada pelo depoimento, Cíntia. E olha que realmente, né, foi uma conversa quase despretensiosa, porque foi uma conversa, nós estávamos num lugar público, e olha o efeito que faz quando nós conseguimos olhar para dentro de nós. Então, o mérito não é meu, o mérito é da Cíntia, que pegou isso e trouxe para ela. Então, parabéns realmente. Gente, é isso. Nós começamos a entender que o que está do lado de fora é fruto do que está do lado de dentro. As minhas mentorias, inclusive, são de 3 meses, gente, é para a gente limpar o que está dentro. Depois que a gente limpa o que está dentro, é que a gente começa não só fazer do lado de fora, fazer por fazer, mas fazer realmente com intencionalidade e que realmente isso traga, e que isso realmente traga resultados para o outro e para nós, para o nosso trabalho, que é o outro, né? O nosso trabalho sempre está focado no outro, mas se nós estamos plenas do que nós somos, se o nosso copo está cheio, a gente tem como transbordar, tá bom? Então, eu tinha justamente escrito aqui, ó, o que você pode fazer diferente hoje após acreditar em você. Está escrito aqui no meu rascunho, e é isso que a Cíntia trouxe. O que eu posso fazer diferente depois de acreditar em mim? Depois de ficar esses 2 minutos na frente do espelho e ver realmente o que é merecimento para mim? Eu percebo algo que o meu merecimento está travado? Foi ótimo, está sendo cada dia mais fortalecedor me oportunizar o merecimento. É isso, é sobre isso. Então, o merecimento é acreditar no seu auto-amor. Isso é alta performance também, né? Cíntia, minha querida, trabalha com alta performance a partir da nutrição, né? Exercícios físicos. E olha que lindo, tudo se conversa. Porque dentro de nós mulheres, todas as áreas se conversam, elas se tornam congruentes. Por isso, gente, que nós temos que olhar para nós de maneira ampla e de maneira diversa, né? Olhar para a saúde física, saúde emocional, saúde alimentar, hábitos, atitudes, hábitos externos, hábitos com o corpo, hábitos de mente, né? Então é isso, gente. Eu gostaria de deixar uma frase. Hoje eu ajo como quem se ama, ou com quem se ama. E, gente, também eu digo, quando a gente sabe o porquê, o nosso como fica diferente. Então, aqui na live de segunda-feira e hoje, eu tenho trazido algumas facetas de por que as mulheres desistem tão facilmente de si ou dos seus sonhos, né? E eu estava dizendo que eu ia fazer um apanhado do que eu falei segunda-feira. Eu só falei que os homens são lineares e as mulheres são cíclicas, e que nós temos 4 fases. E que na primeira fase, que nossos hormônios estão em alta, a gente tem muita motivação, clareza, a gente vai e faz. Depois, logo em seguida, vem a fase da ovulação. Mas a fase da ovulação é aquela onde a gente se torna acolhedora, mãezona, se a gente é mãe, se a gente é acolhedora no nosso trabalho, a gente é empática, a gente conversa bastante. E aí depois vem uma fase mais sensível, onde se a gente não sabe olhar para nós, nós ficamos irritadas. Então, olha como a autopercepção, ela pode nos dar mais tração mesmo, como eu falei antes. Ela pode melhorar o nosso desempenho, porque a gente sabe que a gente parece que a gente está irritado com o outro, com a vida, mas é uma fase hormonal nossa, que a gente pode olhar com clareza e ao invés de nos irritarmos com nós, o que é o contrário de nos irritar? É avaliar as situações, gente. Eu avalio, balizo e aí eu não me irrito com isso. Senão a gente fica irritada conosco e com o mundo e as outras pessoas também, né? A gente tem um ambiente de trabalho acolhedor, um ambiente familiar, a gente não pode simplesmente descarregar no outro.
O trabalho, ele é o inverso, ele começa pela gente. E a quarta frase seria, então, a fase do período que seria referente à menstruação, mesmo para quem não menstrua, continua funcionando, que é a fase de recolhimento, é a fase onde nós vamos ter insights, onde a gente vai ter profundos insights, na verdade, onde a gente vai ter ideias de projetos, porque aí depois começa de novo o ciclo, e aí a gente teve os insights, né? A gente fez nossos projetos nessa fase mais introspectiva, e aí o ciclo retoma com nós, com motivação, com clareza, com ação. Entende como tudo é perfeito? Então, realmente, tudo é muito perfeito dentro de nós. Então, quanto mais a gente aprende a olhar para nós, mais a gente desempenha aquilo que a gente tem para desempenhar com o mundo, com as pessoas, e também os nossos sonhos. A tua alta performance trouxe evolução à minha alta performance. Quando estamos conectadas com pessoas, a gente tem tudo realmente. Quando nos conectamos com pessoas, a gente cresce. Tem um ditado, né, Cíntia? Quando a maré cresce, todos os barcos sobem juntos. Eu tenho estado no mesmo barco que a Cíntia algumas vezes, e essa maré tem possibilitado isso. Olha que interessante que é. Né? Então, um convite dela, uma frase minha, olha como a gente vai crescendo juntas. Essência, tudo multiplica. Quero a honra de uma live contigo. Ah, que legal! Vamos fazer uma live juntas, combinadíssimo! Vamos fazer sim, vamos falar da alta performance no corpo físico, e talvez a gente dê um outro título, né, lindona? Mas no corpo físico e no corpo emocional, combinadíssimo. Pessoal, então, a maioria vai ver gravado. Eu estou aqui no YouTube também, pessoal que está aqui. E nós nos encontramos sexta-feira. Eu vou fazer outra live neste mesmo, com essa mesma, desculpa, com esse mesmo viés, né? De por que a gente desiste dos nossos sonhos, né? Então, já trouxe segunda-feira, quarta e sexta-feira vou fazer outra para a gente fechar o círculo, tá bom? Beijo grande, fiquem bem. Obrigada, Cíntia, pela participação. Está combinadíssimo aí o nosso encontro. Beijo grande, gente, até mais. Deixa eu desligar aqui no YouTube e aqui.